é o grande lance da meditação, é permitir que a gente lide melhor, que a gente tenha uma forma de lidar melhor com as situações pelas quais a gente não tem o menor controle. Como é que a meditação chegou na tua vida? O porquê? Em que momento? Olha, para mim, vou primeiro dizer o que que é a meditação para mim, né? A meditação é o meu centro. A meditação, ela equilibra, ela harmoniza. Então, eu faço de manhã, quando eu acordo. E já me sinto realmente centrada, equilibrada para lidar com as situações da vida. Então, na minha vida, ela foi um divisor de águas. Então, ela tem uma importância muito grande. Porque eu acho isso, acho que a meditação, ela te dá o poder de escolha, ela te dá autoconhecimento. Eu sempre digo que meditação é autoconhecimento puro, porque as respostas estão realmente dentro de nós. E as pessoas até acham, né, isso, mas a resposta, isso é uma coisa clichê. Não é clichê e não é fantasia. É no silêncio que a gente começa a encontrar as respostas. E a meditação, seja com mantra, sem mantra, o que for, ela é um silêncio, porque você volta para dentro de você. Se você começa a praticar, mesmo só de você sentar, parar e aquietar, a gente já pode dizer que a pessoa está iniciando uma prática de meditação, mesmo que a mente ainda esteja turbulenta, que a Hum. pessoa já está conseguindo se aquietar. E impressionante que você já começa a sentir modificações na sua vida. Menos ansiedade, mais foco, mesmo assim no início. E o que que acontece é que nós aqui no Brasil, nós queremos sempre saber qual vai ser o resultado. Pois é. Isso eu acho que mais atrapalha, né? Exatamente, porque a meditação ela é por si só, mas também se a gente não ir aos poucos, deixando as pessoas sentirem isso, perceber isso, as pessoas estão acostumadas, têm uma educação, uma cultura para ter, para fazer e ter o Um tempo benefício, todo. né? O que que eu vou ganhar com isso, né? O que, que eu vou ganhar com isso? E outra coisa, as pessoas querem saber, mas o que, que as pesquisas dizem disso? E também ensino, né? Ah, o que que eu vou ganhar com a meditação? Eu digo, às vezes pode ser que você não tenha muita clareza sobre o que você vai ganhar, mas você já parou para pensar sobre o que você pode perder se não fizer nada? Sabe que, por exemplo, as técnicas todas, né? E eu pude, na minha jornada, conhecer várias tradições de conhecimento que têm a meditação. E tem uma coisa que todas as práticas, elas têm algo em comum, é o que a gente chama de âncora de atenção. Então, por exemplo, o shamatha é a sensação do ar passando pelo nariz. O mantra, por exemplo, a meditação cristã, que tem lá o Maranata, que é uma palavra, né? Então, eles ficam recitando Maranata, que é uma palavra hebraica. Na tradição, essa é a âncora de atenção. Qual que seria a âncora na meditação do silêncio, então? A respiração, A respiração. Tá. a respiração, tá? No meu curso, nos dois primeiros, são 4 ciclos no meu curso, porque é interessante que eu já fazia isso antes, que dá em torno de 4 meses. Eu falo em torno, que tem feriado, a pessoa falta, ou eu falto, enfim, pode durar um pouco mais. E saiu recentemente, recente, há uns 2 anos, talvez, uma pesquisa dizendo que você precisa de 4 meses de prática para poder incluir a meditação na sua vida. E eu já fazia isso. Eu já comecei a fazer porque eu percebia que as pessoas. Eu comecei o meu curso há muitos anos atrás com 2 meses de meditação. E aí eu vi que a pessoa não levava para a vida. Acabava voltando, acabava me. E aí eu falei, não, tem alguma coisa. Aí eu modifiquei, né? Isso tudo com prática, e cheguei a isso que eu chego hoje. E os 2 primeiros ciclos eu dou uma outra técnica. Eu faço uma técnica específica para a pessoa começar a aprender a ficar no momento presente, a aprender a perceber seus pensamentos. Depois é que eu vou e mudo, dou uma outra técnica, até chegar à técnica final, que é você com a respiração. Sandra, a gente tem um elemento, né, que às vezes as pessoas acham que a meditação ela é uma atividade meramente mental.
E eu que venho do yoga, né, a gente até entende que para meditar você precisa ter postura, né? Você precisa ter um corpo, né, preparado para aquilo também. Eu queria saber de você, na sua experiência, qual que é a melhor postura para meditar e se pode meditar deitado, porque às vezes as pessoas perguntam isso, né? Posso meditar deitado? Qual que é a tua opinião sobre? Eu digo o seguinte: medita deitado, que não pode meditar sentado, né? Por uma questão de doença, por uma questão realmente, aí o mais importante é meditar. Então, se você está doente, se você está com problema ou você não tem mesmo condição de meditar sentado, então você medita deitado, que o importante é meditar. Tá. Mas a posição, melhor postura é você sentado. Ah, é sentado, tem que ser sentado no chão, em cima de uma almofada, com as pernas cruzadas? Não, porque nem todo mundo consegue ter flexibilidade para isso, Perfeito. certo? Então, não. Você pode fazer sentado numa cadeira, sentado no sofá, numa poltrona. Ah, pode encostar? Vou além da sua pergunta. Pode encostar? Pode desencostar? O ideal é desencostado. Só que você tem que se preparar para isso, porque senão dói tudo. E tem que saber desencostar. Eu fiz até um vídeo sobre isso, tá no YouTube, tá no meu Instagram, e tudo nas redes sociais. Eu fiz um vídeo mostrando, porque você não pode meditar desencostado de qualquer forma, porque senão você vai afetar a sua coluna, a sua lombar, você vai ficar com dor. Então, outra coisa. Ah, mas o ideal, então, posso meditar encostado? Pode. O ideal depois é desencostar, mas pode meditar encostado. O importante, se você vai meditar sentado numa cadeira, num sofá, numa poltrona, os pés devem estar bem ancorados no chão. E a postura deve ser uma postura ereta, porém relaxada. Se Hum. você fizer numa almofada, com as pernas cruzadas, semilótus ou lótus, lótus só quem pratica yoga mesmo que consegue, né? O yoga prepara você para ficar horas na meditação, né? E tanto que tem os yogis que eles fazem yoga, você mesmo, com o intuito de depois praticar horas de meditação, ou então um bom tempo com o corpo preparado para suportar Uhum. aquele tempo parado, né? Que exige. Então, você pode fazer sentado a mesma coisa, não pode fazer sentado assim, todo curvado, não, você tem que estar ereto, você tem que estar numa postura é, relaxada, porém firme. Então, eu acho que é isso. Como é que a meditação pode ajudar no sono? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Porque ela quieta a sua mente, porque você começa a ter um. Isso aí é bárbaro. Você começa a ter um controle sobre os seus pensamentos, porque os pensamentos, ele pode ser a sua paz ou seu inferno. E a Sim, maioria de nós não tem controle sobre os pensamentos. Eles vêm, entendeu? E tomam conta da sua mente. E pensamento, todo pensamento traz junto um sentimento, uma emoção. E normalmente a mente está onde? No passado ou no futuro. Olha que loucura isso. Eu estou aqui com você agora, vamos dizer. E se eu não tivesse aqui presente, eu estaria com a mente no futuro ou no passado, com os sentimentos e emoções desses tempos. perfeito. Então, imagina, você fica totalmente ansioso, depressivo, e às vezes a pessoa não sabe nem por quê. Eu falo, para e olha o que você pensou, porque é dali. E quando você está meditando, o que você começa a ter? Observar os seus pensamentos. E o que você consegue fazer? Vem o pensamento, entrou nele, sai, volta para a respiração, sai, volta para a respiração. E você começa a fazer isso de tal forma que você começa a dominar seus pensamentos e não eles a você. E isso faz uma diferença enorme na sua vida. Muito bom. Enorme, drástica.